Olá! No Judiciário em Evidência de hoje vamos falar sobre as mudanças na cobrança das custas judiciais. As alterações entraram em vigor este ano. Veja também, intimação eletrônica agiliza trabalho na Secretaria das Varas da Fazenda Pública. E nosso personagem do quadro Além da Toga fala sobre música e consciência eleitoral. A Secretaria Judiciária de Primeiro Grau das Varas da Fazenda Pública conseguiu diminuir em mais de 2 meses o tempo médio de intimação de promotores de justiça e defensores públicos. Isso foi possível devido à implementação do sistema de intimação eletrônica. Desde outubro de 2015, quando o novo sistema de intimação eletrônica entrou em funcionamento, o tempo médio de intimação de promotores e defensores caiu de 84 para 13 dias. O coordenador da unidade, Francisco Reginaldo de Farias, destacou a importância da nova ferramenta. Representou um avanço bastante considerável, porque nós tínhamos uma sistemática antiga que demandava todo um tempo, um trabalho, e com esse formato eletrônico, nós conseguimos alcançar uma eficiência e uma economia em procedimentos, seja a economia de papel, na demanda dos oficiais de justiça que era gerada, e hoje esse procedimento está enxuto nos atos eletrônicos e alguns automáticos que o sistema gera. Então, para a gente, só trouxe benefício. Antes, a intimação se dava por meio de mandado ou certidão. Alguns procedimentos, como confecção do mandado, assinatura pelo juiz e entrega do documento da Coordenadoria de Cumprimentos de Mandados de volta para a Secretaria, contribuíam para a demora da convocação de promotores e defensores. A ferramenta funciona da seguinte forma. O juiz despacha, do gabinete, determina um ato que se precise manifestação do Ministério Público ou da Defensoria. O que é que acontece? Esse despacho do juiz chega para a gente analisar, o servidor aqui analisa e vai gerar um ato que é a intimação para essas instituições manifestar a respeito desse despacho, dessa determinação. O sistema disponibiliza e gera no processo uma certidão automática. Lançada essa certidão automática, o sistema aguarda 10 dias que o promotor ou defensor abre esse arquivo lá no portal. Se ele abrindo ao longo desses 10 dias, o sistema também lança de forma automática uma certidão da ciência, Se ele não abrir nos 10 dias, o sistema também, de igual forma, lança uma certidão que declara ele ciente ao final do 10º dia. Feito isso, vai-se aguardar o prazo para a manifestação dele, seja para uma petição, para um recurso, para um requerimento qualquer. Então, nós temos as 2 primeiras certidões automáticas e só entraríamos de forma manual para certificar o encerramento do prazo dessa intimação, se ele não falar no prazo que ele cabe. O sistema de intimação eletrônica também foi implantado nas varas de família e de delitos de tráfico de drogas. O juiz José Maria Salles, diretor do Fórum Clóvis Bevilacqua, concedeu entrevista ao Judiciário em Evidência. Ele falou sobre as ações desenvolvidas no ano passado. O juiz José Maria dos Santos Salles assumiu a diretoria do Fórum Clóvis Bevilacqua em fevereiro de 2015. Desde então, vem promovendo melhorias no prédio. Doutor José Maria, que desafios o senhor encontrou quando assumiu a diretoria do Fórum? Foram muitos. Vamos citar aqui, para resumir, 4 deles, que é quantitativo de pessoal, que todo mundo sabe que o Fórum Clóvis Bevilacqua sofre com o diminuto número de servidores. Limpeza e conservação do Fórum também era um desafio, porque todos reclamavam. O outro é a digitalização dos processos. Estava no início da digitalização, então era um desafio que nós terminássemos em 2015 a digitalização de todos os processos do Fórum Clóvis Bevilacqua. E também um outro desafio, o término do projeto arquitetônico, incluindo aí todas as salas de audiências. Que melhorias foram feitas no fórum para dar mais comodidade aos usuários, servidores e magistrados? A colocação de spritz, porque o fórum é muito quente. Também foi, agora há poucos dias, foi criado o espaço do restaurante, é um novo espaço, climatizado e com melhor acesso, que o anterior era aqui no 5º andar, e o que foi implantado é lá no térreo, e uma separação de restaurante e lanchonete. Conserto de elevador principal. Desde o início, quando eu assumi, nós, vez ou outra, consertamos esse elevador, e já houve a licitação para comprar um elevador novo
para substituir o elevador central. E também uma reivindicação antiga dos magistrados era a separação da sala do plantão. Então agora, o plantão crime é dado numa sala e o plantão civil em outra sala, ambas com ar-condicionado e com computadores. Foi realizado um grande mutirão da limpeza, como eu já falei a respeito da limpeza, e agora estamos só mantendo essa limpeza em dia. Com relação ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos, houve a ampliação das salas, né, de conciliação. Exatamente. Com essa chegada do novo código, que vai exigir uma audiência de conciliação e mediação, né, em primeiro momento, nós preparamos mais agora, no momento, mais 4 salas para o centro. Se for necessário mais salas, nós estamos preparando para ver se resolve isso num breve espaço de tempo. Quais são as metas de digitalização de processos em tramitação no Fórum? Nós estamos já com uns 60% a 70% do Fórum todo informatizado, digitalizado. A meta não deu para alcançar em 2015, que era digitalizar todo o Fórum, mas agora já estamos com um planejamento, um cronograma de terminar nesse ano de 2016. Estão faltando cerca de 50 mil processos. Também há metas para o descongestionamento de processos? A meta do ano de 2015 seria baixar 70,10%. Nós chegamos a 75%, quase que atingimos a meta. E agora, em 2016, a meta é atingir 58%. É uma meta difícil de alcançar, mas nós estamos também diariamente trabalhando nesse sentido, junto ao grupo de descongestionamento, que é comandado pela doutora Adaide. E quais são as metas da gestão para 2016? Para concluir, em 2016, temos implantar as novas secretarias únicas, que foram implantadas da Fazenda Pública, 2 da Família e 1 da Execução Penal. E agora nós estamos nos preparando para implantar a Secretaria Única do Júri e também nos preparando para, em 2016, implantarmos todas as outras secretarias únicas. Aprimorar o serviço de certidão online. A certidão já está informatizada, já está online, mas nós queremos cada vez mais prestar um serviço melhor à sociedade nesse sentido. Estamos tentando reestruturar a nova intranet do Fórum Clóvis Bevilacqua. Também ampliar o banco de informações gerenciais, aperfeiçoar o controle de acesso do estacionamento. Isso é uma reivindicação antiga de todos os servidores e magistrados. Então nós estamos tentando, junto ao Tribunal de Justiça, na Comissão de Segurança, para ver se esse ano a gente implanta as catracas eletrônicas, para ver se esse controle é feito com rigidez. Tem programa de desenvolvimento de gestores judiciários, que esse programa é um programa constante, né? Tanto de professores, instrutores, como de servidores. Finalmente, deve ter algumas que não estão aqui na nossa relação, mas é padronizar as rotinas de trabalho das secretarias únicas. Porque como as secretarias estão sendo implantadas agora, ainda há muita divergência nos expedientes. E nós estamos tentando fazer isso para ver se há uma padronização de todo o expediente para um atendimento mais rápido e eficaz aos nossos jurisdicionados. Eu conversei com o diretor do Fórum Clóvis Bevilacqua, juiz José Maria Salles. Obrigada pela entrevista. Obrigado também pela oportunidade e estamos à disposição para qualquer eventual entrevista. O Poder Judiciário Cearense também participou da primeira reunião do colegiado do Comitê Interinstitucional do Pacto por um Ceará Pacífico. O encontro ocorreu no dia 15 de janeiro no Palácio da Abolição, sede do governo estadual.
A presidente do TJCE, desembargadora Iracema Vale, aproveitou a oportunidade para reafirmar o compromisso com projetos voltados para a pacificação social. É reafirmar mais uma vez o Poder Judiciário e o trabalhando junto no Ceará Pacífico com o governo do Estado, com o intuito de ajudar a sociedade, ao povo cearense no combate à criminalidade. No encontro, a Justiça Cearense apresentou os projetos de reinserção social de apenados e egressos do sistema carcerário. A experiência mostra que o índice de reincidência é mínimo quando são dadas oportunidades a essas pessoas. No caso do Aprendizes da Liberdade, dos 199 beneficiados entre maio de 2013 e setembro de 2015, apenas 7% voltaram a cometer um crime. Já o projeto Reconstruir, que contemplou 60 homens entre outubro de 2014 e novembro do ano passado, obteve 100% de êxito. As iniciativas apoiadas pelos setores público e privado foram idealizadas pelos juízes César Belmino e Luciana Teixeira, das Varas de Execução Penal de Fortaleza. O importante é que a gente mostre que o judiciário ele abriu as suas portas, ele está além, ele já reconhece que tem uma participação importante nesse processo da construção ou da desconstrução da violência que foi ao longo dos anos construído em nosso Estado, que o Estado, o Executivo sozinho, ele já não tem mais capacidade e condições de resolver essa problemática sem o apoio das demais instituições, sem o apoio, inclusive, da sociedade, da iniciativa privada. A desembargadora Adelineide Viana, coordenadora do Programa de Audiências de Custódia no Ceará, participou da reunião e ressaltou o empenho da atual administração do TJCE em implantar o projeto também no interior. Na capital, são realizadas em média 40 audiências por dia. 4 magistrados atuam na vara. Entre eles está a juíza Lia Moreira, que divulgou o balanço dos primeiros meses de funcionamento da unidade. Entre 21 de agosto e dezembro do ano passado, foram ouvidos 2.096 presos em flagrante. Desses, 57% tiveram a prisão preventiva decretada, 34% receberam alvará de soltura com medida cautelar a cumprir e 9% foram soltos. A Secretaria de Justiça está dentro do fórum. Então, quando o juiz da custódia determina a medida cautelar, o autuado já sai da sala de audiências para o acolhimento pela Secretaria de Justiça, onde ele recebe toda a orientação. Esse procedimento não existia antes da implantação da audiência de custódia. Isso aí é essencial para o sucesso da medida cautelar, que ela vai ter um impacto mais na frente sobre a vida desse autuado. O governador Camilo Santana comemorou os resultados alcançados, falou sobre novos projetos e reafirmou a importância da parceria com o Poder Judiciário. Próxima reunião nós vamos consolidar no pacto, que é a proposta do tempo de justiça, que é fundamental a participação do Tribunal de Justiça, Defensoria, Ministério Público, Polícia Civil, Secretaria de Segurança Pública, que é garantir que os novos crimes de homicídio no Estado possam ser julgados na primeira instância no prazo máximo de 6 meses. Em média, hoje, no Brasil, para um processo ser julgado, leva 7 anos e meio. Portanto, essa é uma das outras ações importantes que nós estamos construindo. Portanto, não tenho dúvida da fundamental participação, integração e parceria que tem tido o Tribunal de Justiça com o governo do Estado, com o Executivo e também com o próprio pacto. No próximo bloco, vamos falar sobre as mudanças nas custas judiciais. Voltamos já. Passaram a vigorar este ano as novas regras de cobrança das custas judiciais. As custas são a soma das despesas decorrentes da tramitação de um processo. A taxa é paga ao Poder Judiciário, que é prestador do serviço. Para saber mais sobre as mudanças, eu converso com Matheus Soares, servidor da Secretaria de Finanças do TJCE. Seja bem-vindo. Prazer. Matheus, que alterações foram promovidas nas custas judiciais? A principal alteração foi que entrou em vigor, a partir do início deste mês, a nova Lei de Despesas Processuais. Essa lei, que foi publicada ainda no ano passado, passou a vigorar apenas este ano, por modificar e incluir algumas taxas. Basicamente, essa lei trouxe algumas inovações que anteriormente não eram previstas, como, por exemplo, a gente pode citar as taxas para custear as diligências dos oficiais de justiça. E ela também alterou alguns valores existentes. Por exemplo, o principal caso são os dos recursos. Anteriormente, era pago um valor fixo para cada um dos recursos. E na atual tabela,
um percentual do valor da condenação ou do valor da causa é utilizado como parâmetro para esse recolhimento dessas taxas. Por que essas alterações foram realizadas? Essa mudança decorreu do antigo regimento de custas ser da década de 90. Então, realmente, os valores e as hipóteses de recolhimento estavam bastante defasados em relação a outros tribunais. A gente observou que diversos tribunais instituíram novas taxas, um exemplo é essa que eu acabei de falar dos oficiais de justiça, e os valores também, eles não acompanharam nem a inflação, nem a necessidade que o Poder Judiciário do Estado tinha de arrecadação. Então é nesse contexto de incrementar a arrecadação e realmente diminuir essa defasagem existente que nós enviamos esse projeto para a Assembleia ainda no ano passado e ainda foi publicado no ano passado mesmo, em julho, mas passou a vigorar a partir do início deste mês. E, Matheus, em termos percentuais, existe uma média de quanto foi esse aumento? A gente vai começar a obter isso no decorrer desses meses do ano de 2016. No contexto das causas iniciais, quando a pessoa vai distribuir um processo, foram incluídas duas faixas que anteriormente não existiam, justamente para visar diminuir a defasagem que existiam entre as próprias faixas da tabela. Pois anteriormente, por exemplo, uma pessoa que entrava com uma causa de 5 milhões de reais pagava o mesmo valor de uma pessoa que entrava com a causa com 50 mil reais, na verdade. Então realmente foi buscando diminuir essa defasagem entre as tabelas e entre os outros estados que essa nova lei foi publicada. Basicamente se cobra mais de quem vai ter uma ação de maior valor. Exato. Entende-se que essa ação com um valor mais alto vai ser um pouco mais complexa, talvez demande peritos, talvez demande outras ações a serem realizadas naquela demanda, justamente ensejando esse recolhimento um pouco maior. Quando as custas processuais devem ser pagas e quem deve arcar com essa despesa? Basicamente, elas devem ser pagas no início do procedimento para o qual você está recolhendo aquele valor. Um exemplo, quando a pessoa vai dar entrada num processo, ela já anexa as guias de recolhimento com os valores devidos pagos. Tem a opção dela efetuar esse pagamento, caso não tenha realizado, um pouco depois, mas isso pode levar ao arquivamento do processo. Então, o aconselhado realmente é que o autor, ao dar entrada no processo, já efetue o pagamento das taxas. No caso dos recursos, a parte que está recorrendo que vai realizar esse pagamento. Caso ela não efetue esse pagamento, ele pode ser julgado deserto. Então, a parte realmente perde aquela oportunidade de recorrer da decisão. E o cálculo do valor das custas segue algum parâmetro, então, definido nacionalmente? Não. O Conselho Nacional de Justiça está buscando, de algum modo, obter um parâmetro para que todos os tribunais realmente tentem uniformizar um pouco essa questão das custas processuais. Mas, realmente, por enquanto, cada tribunal tem a sua legislação regendo o tema, mas o que é interessante a gente ressaltar é que nessa modificação que introduzimos a partir deste ano, tentamos buscar em outros estados alguma certa forma de uniformização, justamente para não tentar ser tão diferente do que os outros tribunais vêm praticando. Em que casos não há cobrança de taxas? As hipóteses de gratuidade da justiça continuam vigendo normalmente na justiça estadual, ou seja, aquele que não tem condições de arcar com as despesas do processo, simplesmente emite uma declaração informando que não tem condições de arcar com aquelas despesas e o magistrado vai aferir se realmente todas aquelas alegações são pertinentes e vai deferir ou não a gratuidade. Então, neste caso, essa pessoa não vai precisar recolher nenhum valor. Há hipóteses também de ações constitucionais, como no caso do habeas corpus e a ação popular. O Judiciário em Evidência faz um breve intervalo e daqui a pouco volta a falar sobre custas judiciais. Alvará de soltura, ordem judicial para libertar uma pessoa. Estamos de volta. O assunto da entrevista é custas judiciais. Nosso convidado é Matheus Soares, servidor da Secretaria de Finanças do TJCE. Matheus, o que o jurisdicionado deve fazer para efetuar o pagamento das custas? O procedimento é bem simples. Ele só precisa acessar o site do tribunal
Lá vai haver uma aba tanto referente ao cidadão como ao advogado, que ambos podem retirar realmente essas guias de recolhimento. Daí ele vai entrar no link e preencher um formulário. O formulário é bem simples, ele só precisa realmente ter os dados do processo e os valores já vão ser automaticamente identificados no sistema, pois na distribuição de processos, todos dependem do valor da causa. E em relação aos recursos, ou do valor da condenação ou do valor da causa. Então ele realmente só vai precisar ter esses dados em mãos e inseri-los no sistema para que o sistema automaticamente gere a guia para ele efetuar o pagamento. Esse pagamento pode ser realizado nas agências bancárias e aí ele pode anexar ao processo para dar seguimento ao procedimento. Matheus, quanto um processo custa em média para o Poder Judiciário? Bem, essa é uma pergunta bem complexa. Nenhum dos tribunais brasileiros atualmente tem esse valor estabelecido. O que o CNJ faz, e é esses dados que a gente atualmente tem posse, é observar o total da despesa da Justiça Estadual e ver a quantidade de processos que aquele tribunal está recebendo cada ano e já tem dos anos anteriores. Atualmente, no Tribunal de Justiça do Estado, esse valor gira em torno de R$1.000 a R$1.100, mas ainda não é um dado tão preciso, justamente porque é muito difícil ver em cada caso quanto se gastou naquele processo. O tribunal vem trabalhando numa ferramenta, em um novo sistema, que tenha como, de uma forma mais precisa, ter esse dado de quanto custa realmente aquele processo para o tribunal. Isso é bem importante justamente nesse contexto das custas processuais, pois elas visam justamente recolher valores para custear todo esse sistema. Além do Poder Judiciário, existem outras instituições que recebem os recursos arrecadados com as custas? Sim. Atualmente, a Defensoria Pública, que juntamente com o Ministério Público e os advogados integram todo esse sistema de justiça, ela tem um percentual dos valores arrecadados a título de despesas processuais. Esse valor atualmente gira em torno de 12% do total que é arrecadado. Então é bem importante essa fonte de receita para a Defensoria, que realmente visa atender aqueles que não têm condições de ingressar na justiça com um advogado particular, que às vezes é um pouco caro. Então é bem interessante esse percentual que é repassado à Defensoria Pública. E, Matheus, como está a arrecadação da Justiça cearense em relação a outros tribunais estaduais? A arrecadação do Tribunal de Justiça está um pouco em baixa em relação aos outros tribunais. Justamente nesse contexto que foi publicada essa nova lei de despesas processuais para incrementar a arrecadação. Só para a gente ter uma ideia, tribunais de porte menor do que o Tribunal de Justiça do Estado, como Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, tem uma arrecadação proporcional muitas vezes maior do que a nossa. Então, realmente, nesse contexto de aumentar a arrecadação, tentar igualar aos outros tribunais do país, que essa nova lei foi publicada e passou a vigorar a partir agora do dia 2 de janeiro. Eu conversei com Matheus Soares, da Secretaria de Finanças do TJCE. Obrigada pela presença. Obrigado. Nosso personagem deste mês do quadro Além da Toga é o juiz Eduardo Gibson. Ele tem dedicado as horas vagas à música. É na varanda do apartamento, com vista para um dos cartões postais de Fortaleza, que Eduardo Gibson costuma passar alguns momentos do dia tocando os instrumentos recém-comprados. Ele está aprendendo mais sobre o violão e a guitarra. Pretende até se inscrever em curso para aprofundar os conhecimentos. O objetivo é, em breve, fazer arranjos para os inúmeros versos que ele compõe. Essa aptidão eu tenho desde a juventude, né? Eu sempre tive muita facilidade de escrever de modo geral. Então, é poesia, é conto, é crônica, qualquer tipo de escrita. E também para composições musicais, né? E só que a minha intuição musical eu vim a descobrir muito tempo depois, né? O juiz percebeu que tinha essa habilidade depois de receber elogios dos amigos e da mulher, que também já foi homenageada em uma poesia. A letra, da qual mais se orgulha, fala sobre o voto limpo e consciente. Foi escrita em 2004 e depois de alguns anos virou música. O magistrado fez questão de ceder os direitos autorais para que o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará utilizasse a canção nas eleições de 2012 e 2018.
2014. Meu voto ilegal, ganhei parte do açude. Quando fui ver no final, é de águia o quanto pude. Seja tão inteligente, seja nossa brava gente, seja um cidadão decente, vote limpo e consciente. Um sentimento maravilhoso de utilidade pública, né? Porque é uma música cívica, uma música que puxa para o patriotismo, né? Para a importância do voto, né? A consciência de um voto limpo. E isso é a campanha do Tribunal Eleitoral, né? Tanto aqui no Ceará quanto no Brasil inteiro, né? O juiz afirma que a música só traz benefícios para a vida dele. Nós não somos máquinas, homens aqui somos, né? Nós precisamos cuidar da nossa capacidade, né, de ver a situação concreta do processo com uma visão geral, de uma cultura mais ampla, né? Uma sensibilidade maior. Uma atividade extraprofissional faz parte desse processo, de você eliminar o estresse e focar melhor o seu trabalho. Empolgado, o magistrado nos apresentou um pequeno verso que fez em homenagem ao nosso programa. O judiciário em evidência é nossa rede de excelência. Muita doutrina, jurisprudência, nosso trabalho, nossa vivência. E assim trocando experiência, vamos crescendo nessa ciência, em nossa rede de excelência, judiciário em evidência. O Judiciário em Evidência fica por aqui. Você pode saber mais notícias sobre o Poder Judiciário no site www.tjce.jus.br. Acesse também o nosso Facebook, TJCE Oficial. Muito obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar na semana que vem.